Muito bacana, em que a gente vai falar sobre criatividade e, na verdade, o soft power, né, da nossa criatividade. A criatividade brasileira, a gente sabe, né? Somos um povo criativo, somos reconhecidos por isso, mas a gente vai ver como é que isso, por favor, pode ser traduzido aqui no nosso universo. Aí queria convidar aqui para subir a Ana Maria Caririx, quem estava aqui no painel antes, né? Participou. A gente vai estar com o Fernando Fetex também. Fernando Fetex, se estiver ouvindo a gente, a Ana está vindo. Quem também vai estar com a gente é a Vangri Caingang, outra liderança indígena, professora. Vai ser fantástico ouvi-la. E o Rodrigo, por favor, Rodrigo, quer subir por ali? Que não, porque ontem eu fui subir por aqui e, nossa, quase cheguei capotando no palco. Quando a gente mede errado. Pode subir, Rodrigo. Vê se o seu microfone... Fica à vontade, eu vou sentar aqui. Checa aqui, por favor, se o seu mic está... Teste, teste. Boa Beleza. tarde, pessoal, tudo bem? A Ana já está vindo também. Quer deixar sua bolsa ali? Quer deixar ali no cantinho? Daqui. Ah, pode deixar aqui atrás. E lembrando para todo mundo que todos esses talks dessa trilha do Rio Digital Arts Festival está sendo gravado e vai subir aí nas próximas 48 horas, tá? Quem quiser assistir, quem quiser compartilhar, quem quiser vir, ó, estão me posicionando aqui, pedindo para eu ficar aqui no meio. Vangri, tudo bom? Prazer, viu, ter você com a gente, por favor. Eles só tô por causa da transmissão, tá? A gente está gravando esses talks todos e eles... Pode? E eles estarão disponibilizados, assim, acho que em 48 horas, mais ou menos, no YouTube do Rio Digital Arts Festival, tá? Só para a galera entender, aqui nesse palco é o palco Web3 Experience e está mesclado, né? Tem os painéis do Rio Digital Arts, que é um festival, que são esses temas que a gente está falando muito sobre arte, e tem os palcos mais de assuntos mais de infraestrutura de tecnologia. Os do Rio Digital Arts Festival estão sendo gravados e em breve aí, se vocês quiserem assistir de novo, compartilhar, recomendar para pessoas, vai estar tudo disponibilizado muito rápido, tá? A gente tem também com a gente aqui o Fernando Fetex. Ele deve estar vindo porque ele já, né, já teve duas participações aqui. Ele pediu para ir tomar uma água, né? Porque ele falou que ele não está habituado a falar tanto assim, né? Mas a gente vai. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se está funcionando. André. O Rodrigo também esteve nesse palco aqui hoje de manhã, né, Rodrigo? Fez um fireside aí muito interessante. Então, gente, eu vou começar aqui numa rodada. Pessoal do áudio, está ouvindo bem? Vocês que estão aí atrás, vocês estão ouvindo a gente bem? Se vocês não ouvirem algum problema, estiver distante por causa do barulho, levanta a mão só, que aí a gente dá uma entonação aqui mais pesadona, né? Mas queria agradecer a presença de todos vocês aqui e começar com você, Vangri, que ainda não esteve aqui do palco. Se você pode se apresentar e falar um pouquinho sobre você. Você é professora, é uma artista plástica. Se você puder falar um pouquinho sobre a sua história. Alô, som, tá? Então, a Yamarã, né? A minha língua não tem bom dia ou boa tarde. A Yamarã, né? É um cumprimento na minha língua, Caingangue. Eu sou Vangri Caingangue. Sou do Rio Grande do Sul, mas os Caingangue habitam em 4 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Sul de São Paulo. 35 aldeias nos 4 estados, totalizando 60 mil Caingangues em todos esses 4 territórios, sendo o terceiro maior povo do Brasil. As pessoas não sabem que a gente existe. Eu sou professora, arte educadora, artista plástica, griot de tradição cultural e represento o primeiro ponto de cultura em terra indígena no Brasil, né, que na época em que os editais abriram para pontos de cultura, não existia edital próprio para pontos de cultura em terra indígena, e nós fizemos uma inscrição e ela foi aprovada. Então, nós somos o primeiro ponto de cultura em terra indígena, referência nacional, para todas as atividades que são desenvolvidas tanto em território indígena, como em território quilombola, como fora, né, dos nossos territórios, sendo referência em várias ações, né, em que nós utilizamos muito a questão da educação, da assistência social do direito dos povos indígenas. Então, esse ponto de cultura é referência nesse sentido das atuações dentro da área de saúde, educação, assistência social e direito dos povos indígenas. Então, eu estou aqui para representar esse ponto, o Instituto Caingangue, que trabalha com os 4 estados do povo Caingangue,
viabilizando e tentando fazer com que essa invisibilidade em relação ao povo caingangue hoje diminua, né, por sermos o terceiro maior povo e, infelizmente, as pessoas não saberem que a gente existe. Né? É isso aí, eu acho que Não. mais nós poderemos... Sim, muito obrigada por estar aqui com a gente, e vai ser muito importante e muito rico te ouvir. Rodrigo, para quem não estava aqui de manhã, por favor, se apresenta. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Rodrigo, conhecido como Rodrigo Hype. Eu sou fundador de um grupo chamado Você no Hype. Nós temos alguns negócios no meio da mídia. Temos um aplicativo chamado Hype App, com um foco de conectar marcas com influenciadores de todos os tipos e tamanhos. Nós temos também a Você no Hype, que ela é um hub de soluções ali para empresas que desejam, de ponta a ponta, realizar as suas estratégias ali, né? O Hype App ele é mais ferramenta. E nós temos a Live The Future, que é uma empresa focada em regionalizar projetos Web3 que estão entrando no Brasil e também desenvolver projetos Web3 relacionados a todos os segmentos possíveis. Hoje a gente tem alguns clientes como o projeto de ReFi muito legal, que é o Canacoin. A gente também é os responsáveis pela gestão de tráfego aqui do evento, do Blockchain Rio. Esse ano passado a gente fez também. Então é um prazer imenso aqui estar ao lado de vocês. Eu espero que eu possa agregar aqui. Com certeza, a gente vai querer também te ouvir, te perguntar algumas coisas. Eu fiz a insanidade de subir sem celular, então, o que é muito bom, libertador, mas a questão do tempo, vou pedir para todo mundo avisar a gente, ou se puder me passar aqui o celular, só pela questão do tempo, né? Eu não vou ficar aqui, obviamente, verificando o celular. Mas, por favor, Ana Maria, você e Fernando estavam aqui no painel anterior, mas chegaram algumas pessoas que não estavam antes, se você pudesse apresentar, por favor, você que é escritora. Eu sou Ana Maria Cariri, estou um pouquinho rouca, né? Sou Ana Maria Cariri, sou liderança Cariri da Paraíba, sou da etnia Cariri da Paraíba, mas estou me dividindo, né, nesse tempo em contexto urbano, ou seja, na cidade, Rio de Janeiro e São Paulo. Sou escritora, professora e sou presidenta do coletivo Tuxaua, Rede de Saberes Indígenas e Cultura Popular. Fantástico. Fernando, por favor. Eu sou Fernando Fetec, sou artista visionário, sou diretor de arte do Blockchain Rio e também nessa parceria junto com desenvolvendo arte para o Rio Digital Arts. E é uma alegria a gente estar aqui para falar sobre um tema assim que é fundamental para todos nós também aqui da área da cultura. Sim, o nosso painel, me empresta aqui, por favor. Tem para você aí, Vangri? Então vamos fazer, vocês dividem esse, Vangri divide com o Rodrigo esse. Vangri, queria começar com você, por favor, falando como é que a arte permeia a sua vida, a ancestralidade da arte e como você é arte educadora, né? E aqui, esse painel, a gente quer muito discutir esse poder, né, da criatividade que a gente pode usar para tantas coisas, né? Eu digo assim, isso aqui é um evento de tecnologia, é um evento de inovação, é o evento do futuro da internet, e a gente queria te ouvir muito sobre a sua ancestralidade, né? Bem, a questão da ancestralidade, da cultura do povo caingangue é algo muito, muito próprio, né, dos 305 povos, as 175 línguas ainda faladas. De cada um desses povos é uma coisa muito própria de cada um deles. Na nossa região, né, a gente trabalha com a questão da valorização da arte do povo caingangue, para que a gente também possa estar em cima da questão da educação e da assistência social, trabalhando a questão da arte, da música, do canto, da dança, para que a gente possa atingir jovens, né, que, infelizmente, as comunidades indígenas, hoje, nas comunidades indígenas, chegou a violência, chegou o álcool, chegaram as drogas, situações de violência na região sul, onde as pessoas, né, nós, povos indígenas e negros na região sul, somos um povo muito discriminado. Infelizmente, nesta região, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, o índice de discriminação com os povos indígenas é o mais alto que existe no Brasil. Então, você ser indígena naquela região e negro é algo muito difícil. E a gente luta para que a nossa condição cultural, primeiramente, seja respeitada, né? O nosso direito à diversidade, o nosso direito a falar a nossa língua tradicional, que é o caingangue, né? Foi, infelizmente, em muitas regiões, foi impedido, né, de que nós falássemos a nossa língua. Os velhos nos diziam, não fale, porque se eles souberem que você é indígena, né, eles vão perseguir, vão matar.
Então, a gente começou a lidar com essas questões culturais de violência em relação aos nossos próprios jovens, né? A questão da arte, da pintura corporal, né? A professora Cariri tem os braços ali estão desenhados com grafismos caingangues feitos em genipapo e carvão. E esse trabalho a gente desenvolve muito com os jovens, porque eles são de todos os nossos segmentos, desde crianças até os adultos, os jovens são os de mais difícil acesso. Então, a gente tem que lidar com eles com muita delicadeza, com muita sensibilidade, porque eles são vítimas, né, dessa violência que vem de fora. Né? A partir do momento que o jovem está dentro das escolas, estuda e tem que sair depois que terminou o primeiro grau, estudar o segundo grau fora, ele é vítima dessa violência. Ele chega nas universidades, ele é vítima dessa violência. Então, o que o Ponto de Cultura Canganhorê teve que fazer? Nós tivemos que revitalizar todo o processo cultural das roupas, das pinturas, do significado dos usos das pinturas, né? Fazer esse levantamento para poder contar a eles. Né? Todo esse trabalho foi feito com um grupo de anciãos, né? Que são 9 anciãos. Hoje, infelizmente, são apenas 4, porque desde 2017 para hoje vários faleceram, se perderam, mas eles fizeram esse trabalho com a gente de resgatar todo o processo da pintura corporal, todo o processo do significado e dos usos, da própria roupa, né, que nós utilizamos no nosso grafismo, que é feito na cestaria, que é a nossa arte que nos permite a sustentabilidade, né, dentro dos nossos territórios, onde, infelizmente, a monocultura de soja, trigo e milho imperam, né, naquela região. Vocês sabem que o Sul é o celeiro da nossa nação ali, com alta produção de várias monoculturas, mas, infelizmente, isso nos atinge de forma violenta dentro dos territórios indígenas por causa da questão do arrendamento das nossas terras para a monocultura para o plantio dessas monoculturas. Infelizmente, o uso também de agrotóxicos faz com que, né, a gente tenha poucas disponibilidades de território e nossos jovens também não têm muitas opções dentro das aldeias. Então, a gente lida com essa questão para que a gente possa tirar esse jovem da questão da violência, né, fora da comunidade e da violência, infelizmente, dentro. Então, a gente trabalha a questão das pinturas corporais, eles se sentem muito bem usando as nossas pinturas. Hoje, eles, né, valorizam a questão da pintura, que na época de 7 de setembro, né, que o meu conterrâneo ele sabe que nessa época a gente desfila, a gente vai andar a cavalo, o pessoal vai usar os seus trajes tradicionais. Né? Então, os trajes tradicionais do povo do Rio Grande do Sul, que são o pala, é uma herança do povo caingangue. O pala é uma herança não apenas para o povo gaúcho, mas para o povo brasileiro. O pala é uma herança do povo caingangue, né? Era uma vestimenta tradicional nossa, né? E não só isso, como o churrasco e o chimarrão, que também são uma herança cultural tradicional do povo indígena caingangue e guarani, que consumiu a erva mate da serra, e atualmente hoje gerou chimarrão. Então a gente trabalha todas essas questões culturais com o nosso jovem para que ele possa ter consciência de que aquilo é um bem, aquilo é uma herança cultural que nós, povos indígenas, carregamos enquanto estivermos vivos, né? E vai perpetuar, deixando isso para as próximas gerações e para o povo indígena, para o povo brasileiro em todo o seu contexto. Então, a gente trabalha essa questão da pintura e da arte com os jovens para que a gente consiga, através da arte, trazê-los de volta à sua condição cultural de indígena, reconhecido e respeitado na sua diferença. Então, 7 de setembro é a data onde eles se preparam, as escolas se preparam, eles fazem seus cinturões, eles fazem as suas saias, eles fazem seus trajes tradicionais, os palas, eles fazem as pinturas corporais, e nessa época de setembro é muito frio, então o pessoal, eles têm muita vontade, então eles botam os trajes, né, deles e vão fazer os desfiles, né? Então, às vezes, eles enfrentam muitos dias frios, mas eles estão lá, com orgulho de ser caingangue hoje, depois desses 17 anos de atuação. É lógico que nós tivemos muitos erros, mas no que a gente conseguiu acertar, nós conseguimos, inclusivamente, receber um prêmio, o Prêmio Cultura Viva em 2019, se eu não me engano, diretamente do Ministério da Educação, Ministério da Cultura, por essas ações que a gente conseguiu desenvolver diretamente com os jovens, trazendo eles novamente a compreender a questão da valorização do pertencimento e da autoafirmação através da arte, da pintura corporal, dos seus trajes revitalizados e da questão da música, do seu canto e dança, sendo valorizado dentro de eventos como o 7 de setembro, onde as escolas indígenas se preparam durante todo o ano para esses desfiles, né? E é onde nossos jovens hoje mostram o orgulho de poder ser caingangue e o orgulho de poder sustentar as nossas pinturas, usar nossos adornos, nossos cocares, nossos trajes tradicionais, e poder ter orgulho disso. Né? Para nós não tem preço, né? Um trabalho como esse,
que é um trabalho de formiga, mas que iniciou-se, né, com muita dificuldade e hoje gera lindos frutos, sementes, para que, né, essas novas gerações que estão vindo atrás, a partir de nós e a partir do trabalho desenvolvido nas escolas de todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, hoje possam estar mostrando esses frutos com muito orgulho e com a ajuda do Ponto de Cultura, né? A gente traz esse trabalho para que vocês possam conhecer também, né? Obrigada, Vangri. Queria te perguntar, Fernando, a gente, na verdade, a sugestão desse painel foi sua, né? O soft power aí, esse soft power é esse poder, né? Que a gente não é palpável, mas a gente sabe que a cultura tem. E você, como artista visionário, eu sei que vocês falaram um pouquinho disso no painel anterior, mas também para quem chegou agora, como é que você enxerga o diálogo, por exemplo, dessa radiografia toda, né? Nós somos um país, né, composto de vários povos. Como é que você vê a tecnologia, a blockchain, né, toda essa internet nova que está sendo desenhada, que parte do digital, como é que ela vai incluir todos esses saberes, toda essa ancestralidade que a Cariri e a Vangri representam? Isso é muito importante, assim, porque quando eu propus esse tema, ele vem sempre me provocando, que é o seguinte: existe quando a gente tem falado muito que é fundamental, principalmente quando a gente aborda a questão da arte, mas para a nossa vida é fundamental a diversidade. E diversidade é a gente conseguir compreender que existem diferentes formas de manifestação e que o mundo ele se complementa, mas ele tem raízes. Então, por exemplo, quando ela estava falando, né, dos padrões que tu tem aqui em Caiganga, eu digo assim: as crianças que cresceram lá em Santana do Livramento, de onde eu venho, elas não sabem o que é isso. Eu fui aprender quando é grande. Então, elas pensam que é do gaúcho. E aí, quando ela conta essa narrativa, eu digo: que coisa boa saber que isso aqui é fruto da inspiração desta terra, do povo que cresceu, que cuidou e que gestou e que cuida desse lugar. No entanto, essa tecnologia, toda essa expansão, ela precisa ter um significado. E como é que ela vai abarcar? Por um lado, essa inclusão também, mas a gente desenvolveu uma capacidade de se identificar com aquilo que é da nossa localidade, daquilo que é nosso. Por quê? Eu vejo assim, a gente está aqui num evento e às vezes aqui ainda é um evento que envolve criatividade, diversidade e tudo mais, mas às vezes a gente vai num evento corporativo e a gente vê todo mundo vestido igual. O chinês, para chegar lá, ele vai usar aquela linguagem, vai se vestir talvez com terno, com uma gravata. Então, quando a gente vê, começa a haver uma espécie de homogeneização da cultura e da forma de pensar, da forma de agir. E nós, enquanto Brasil dessa diversidade, nós temos essa capacidade essa flexibilidade de conversar e de integrar essas diferenças. Muito embora tentem nos convencer de que não, nós temos esse poder. Isso deveria ter sido feito, né? Deveria ter sido quando tu chega num lugar onde já existem pessoas vivendo, tu deveria, com licença, tem um lugar aqui para mim que eu posso ficar. Como é que vocês fazem? Não sair daqui e colocar toda uma visão, uma cosmovisão, né? E quando eu digo de soft power, porque é o seguinte: eu na minha carreira eu venho da música eletrônica, né? Então eu comecei a fazer trabalhos assim, meu trabalho começou a crescer, eu comecei a atender gente do mundo inteiro. E chegou um momento que aquele pensamento vira-lata começou a habitar minha cabeça. Eu disse: cara, por que eu estou fazendo um trabalho para o cara da Alemanha que tem acesso a tipo os designers alemão e eles estão me chamando a mim aqui, um cara lá do interior, de não sei o quê, sabe? Comecei assim, eu digo: mas olha só que pobreza de espírito, né? Mas ao mesmo tempo eu digo: eu tenho que descobrir por quê. E eu fui, ao longo desses contatos com gente do mundo inteiro, porque eu atendo gente do mundo inteiro dentro desse cenário da música eletrônica, tentar descobrir por que o meu trabalho era relevante para eles. E aí me surpreendeu pelo fato de um cliente específico começou a definir bem, ele disse: não, é muito bom me acomodar diferentes estéticas, diferentes visões, porque se eu pedir para um europeu desenhar algo, ele desenha daquele jeito, ele não consegue entender como eu gostaria e representar diferente. Então eu comecei a ver que nós temos esse ativo da criatividade, de uma maneira que tem que ser o seguinte: às vezes a gente vê, inclusive dentro desse contexto da tecnologia, a gente tentando repetir o que os outros estão fazendo. Tipo, então a tendência mundial é fazer isso, vamos fazer também.
nós sempre vamos ser inferior fazendo aquilo que os outros estão fazendo. A gente tem que encontrar a maneira de nós integrarmos isso, e fazendo isso através da nossa ancestralidade e da nossa terra, da onde a gente está, da cultura que está, que ela nos ensina como a gente se harmoniza nessa paisagem e tudo mais. Então, acho que a forma de integrar é a gente saber reconhecer e saber selecionar nossas influências para valorizar aquilo que é nosso. Saber dar valor, por exemplo, quando a gente diz o chimarrão, por exemplo, quando a gente está lá e está todo mundo tomando chimarrão, meio que libera, todo mundo, mas quando eu venho para cá, todo mundo, pô, e o chimarrão? E o chimarrão? Né? Isso confere uma identidade, e nesse contraste, a gente encontrar aquilo que nos identifica e honrar aquilo que também que nos entregou uma identidade da qual a gente acaba incorporando na nossa forma de viver, assim, é muito importante. Obrigada. Ana Maria, queria te perguntar como é que você enxerga a tecnologia, o diálogo dessa tecnologia, dessa internet, internet do futuro, quando na verdade a gente sabe que o futuro ele vai ter que ser ancestral, né? A gente vai ter que voltar e resgatar muita coisa que esse processo, né, de só olhar para frente nos fez perder. Então, como é que você enxerga esse diálogo dessa tecnologia de internet, a internet do futuro, com a cultura, aquilo que você trabalha como, né, na sua arte também, e o que você como professora? Eu enxergo como caminho, né? Eu enxergo como um caminho que a gente vai precisar percorrer, né, de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo respeitando o tempo, né, dos mais velhos, o tempo ancestral. Quando o Vangri fala sobre os anciões, né, eu falei na mesa passada sobre a minha anciã. Nós, na pandemia, perdemos muitas memórias, né, muitas mais velhas, e a gente entendeu também que a gente precisava ter pressa, né? Mas é uma pressa que não dá para atropelar, né? Então, assim, buscar esse equilíbrio vai ser muito importante para que a gente possa manter essa memória, registrar a memória do passado, mas também avançar de uma forma bonita, não romantizada, né? Porque Vangri fala aí da nossa realidade, e a realidade dela do Sul é a mesma realidade do Nordeste, é a realidade do Amazonas, é a realidade de todo o Brasil e também fora do Brasil, na questão indígena, né? E a gente também pensa que essa realidade transporta a gente para... entrelaça, né, nessas 305 etnias restantes ainda. Né, já foi muito mais do que 305 etnias. Hoje nós temos mais de 274 línguas faladas. Já foi muito mais. E que se perdeu. Né, algumas vão se perder nessa memória, não vai ter esse resgate. Talvez por isso a gente tenha pressa. Então, nesse sentido, né, de caminho, que eu acredito que seja importante. E aí a gente une a literatura, a gente une, né, essa questão da música. Já estou imaginando você, a Vangri, falando aquela música que você fez agora, essa semana. Imagina com a música dele, né, a letra da música com a tua música. A minha língua de Zubuquaquipé, a minha poesia com a tua música. Não, esse entrelaçar, né? E aí vem também essa mediação, porque nós precisamos dos mediadores. E não é para mim, eu considero mais do que importante, porque assim, sem a mediação a gente não tem esse entrelace. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa entender e traçar e buscar outras oportunidades, né? Outros saberes, outros entendimentos. Então, por isso essa diversidade, né? Étnica, racial, essa diversidade de povos. Eu tive agora, por isso também te perguntei, tinha uma pessoa que queria atender ouvir nossa palestra, mas ela só sabia falar inglês. Aí eu falei, e eu sei falar português e Zubuquaquipé, e agora? Né? Então, assim, pensar nessa diversidade de palavras, de sentimentos, de tudo que está sendo apresentado nesse painel hoje. Então, eu acredito que, penso que é caminho. Né? Eu acho que não definiria de outra forma. Sim, é lindo, caminho, é o caminho.
Rodrigo, você que trabalha, você falou um pouquinho aqui na abertura ali da sua trajetória, do que vocês fazem no Hype App e também no Você no Hype, mas você é uma pessoa que conhece muito o ecossistema dessa internet 3 aí, da Web 3 aqui no Brasil, né? Como é que você enxerga a criatividade, por exemplo, a criatividade da arte nos NFTs, e quando eu falo criatividade, não é só a criatividade artística necessariamente, é a criatividade para inovar, né? Porque a gente vem, o processo de inovação, ele tem que passar por criar, né? Tem uma grande discussão sobre o que é o novo, mas queria muito te ouvir sobre como você enxerga essa junção de criatividade e tecnologia. Tá, perfeito. Se tem uma coisa, assim, falando da criatividade brasileira em si, o brasileiro é muito criativo, seja para enfrentar os problemas da vida que a gente tem diariamente, cada um com seus obstáculos. A gente é um país gigantesco, com um território gigantesco, com diversos povos e tipos de pessoas, e cada estado que você vai é um país que a gente está visitando. Ontem mesmo a gente estava numa troca de ideia, e aí eu descobri uma coisa, desculpe minha ignorância, gente, mas eu não sabia que mandioca também se chamava macaxeira e aipim. Então, assim, desculpa a ignorância, mas eu falei, caramba, cara, isso daí eu não sabia. E a mesma coisa a gente entrou, mexerica chama bergamota ou tangerina. Então, assim, é um negócio que é muito doido, tanto do lado de vocês, diversas línguas. Eu acho que é uma coisa, até uma notícia que eu vi recente que eu fiquei chocado, eu não sei realmente a história por trás, mas de um manto indígena que foi recuperado de um museu da Dinamarca, e um manto lindo, antigo, de 300 anos atrás, se eu não me engano, isso. E assim, eu falei, caramba, cara, como pode toda uma cultura roubada que a gente teve aqui e levado para lá, e hoje em dia a gente tentando, como o próprio Fernando disse, exportar, sendo que aqui a gente tem tudo para se fazer e fazer acontecer. E eu acho que a tecnologia blockchain, todo o universo assim, do que a gente está vivendo, é muito importante para ter ferramentas para a gente poder desenvolver, se autofinanciar também, porque hoje a gente sabe que muitos projetos, sozinho, por si só, ali, você monta uma coleção de NFTs e você consegue financiar, um exemplo da Carol com Educar Mais, ou diversos outros iniciativas que se tem de empresas externas que estão olhando para o Brasil e querendo investir aqui, e a gente aproveitar tudo isso em prol de fortalecer realmente a nossa cultura, de fortalecer realmente a base. Porque eu acho assim, hoje a gente está aqui, nós somos privilegiados para estar falando de blockchain, desse assunto. Eu sou um cara também que, assim, não tive pai, vim de família, assim, minha mãe é empregada doméstica, então, assim, eu tive que ralar muito sozinho para conseguir as coisas, não fui bem afortunado em relação a dinheiro, e eu falo, putz, se eu não tivesse, depois de ter trabalhado muito e conseguido um espaço, eu não saberia que esse movimento está acontecendo. E qual que é o problema de não saber que esse movimento está acontecendo? A gente tem muita oportunidade aqui, a gente tem muita frente de se crescer, de se conectar. Esse ecossistema ele precisa de tudo. Artistas, marqueteiros, vendedores, enfim, é algo que está crescendo, que tem muito potencial. Mas que se eu não tivesse a oportunidade de estar conectado com pessoas, eu não estaria aqui. E aí a gente tem muitas pessoas que falam, a educação que a gente precisa, óbvio, mas eu falo o acesso também. Porque assim, como que a pessoa vai saber o que é blockchain ou o que é esse universo se ela nunca ouviu falar sobre isso? E assim, a gente tem ali dentro do YouTube, tem muito conteúdo para você pesquisar e estudar. Mas se eu nunca ouvi falar o termo, eu nunca vou ir atrás. Então eu acho que assim, é muito importante a questão do acesso, a inclusão de todo mundo para a gente fazer essa mistura que é o Brasil, a gente entender o que cada um tem de melhor e a gente levar a nossa bandeira e pegar e falar, pô, tô cansado de ficar importando cultura de outros países. E a gente começar a trazer, assim, exportar a nossa própria cultura para o mundo. E eu acho que hoje o Brasil, né, eu acredito muito no futuro, a gente está migrando por esse lado. Eu acho que tem muitos projetos aí que estão crescendo, tomando referências, e é basicamente isso. Você falando, eu lembrei, não sei aqui da plateia, quem estava aqui num painel anterior com o pessoal da COS TV, que é uma plataforma de Web3 de TV, né? Eu fiquei impressionada. Eu estou, como diz o meme, morando nesse número até agora. Mas do 1 milhão de usuários que eles têm por mês, 500 mil são brasileiros. São brasileiros que estão produzindo conteúdo e subindo lá na plataforma deles, o que mostra a nossa potência, né? Porque quando a gente produz um conteúdo e você posta numa plataforma global, é a nossa cultura que está lá.
né? É a nossa voz, é a nossa língua. E aí, Vangri, eu queria te perguntar, porque o Rodrigo falou muito sobre acesso, né? E você falou um ponto muito importante. Você falou na sua fala anterior que o jovem é o mais difícil de atingir, né? Em relação a crianças e idosos. Como é a relação deles com tecnologia? Então, agora eu me lembrei, né? Nessa época em que o Ponto de Cultura abriu, a escola da comunidade indígena, ele só tinha aula até o ensino fundamental. Então, o Ponto de Cultura, ele estava ali presente exatamente para que a gente pudesse dar condições ao jovem de ter o acesso muito mais do que só ao estudo que é a escola, né? Que deveria ser de educação diferenciada. Infelizmente, tinham poucos professores indígenas que davam questões indígenas, a língua indígena, a arte indígena. Então, todo esse outro processo sobrava para o ponto de cultura. O ponto de cultura era o local onde a escola não conseguia desenvolver as ações, né, processos de ações como, inicialmente, mexer em computadores, né, porque naquela época eram monitores, PCs, CPUs, era essa época. Então, assim, ó, eu carreguei muito CPU, computador, teclado, monitor nas costas. Era, como eu disse, trabalho de formiga. A gente carregando aquela coisa gigantesca para montar com restos de computadores que eram doados pelos pontos de cultura, que eram doados pela Caixa Econômica, fazer aquele monte de testes, aquele monte de fio, para a gente conseguir montar uma pequena sala de computador para os jovens, com 5 ou 6 equipamentos, onde a gente trazia eles da escola para terem acesso, aprenderem a montar, aprenderem a ligar, desligar, aprender a fazer aquele processo básico de Word, Excel, e, né, mexer, ligar ele, abrir pastas, criar pastas. Nessa época era o Orkut, tá, pessoal? Então, meus alunos queriam saber do tal do Orkut. Eu, calma aí, vocês têm que aprender. Não, professora, aqui tem internet, e aí a gente quer mexer. Claro, né, eu dava as aulas para eles, ensinava eles a digitar. Eles tinham sérios problemas com digitação, até porque eles tinham problemas alguns com alfabetização, né, porque não eram professores indígenas, eram professores não indígenas. E como o jovem e a criança só fala caingangue, e o jovem ele fala um pouco de caingangue, não, um pouco de português com caingangue, tudo misturado. Então, esse processo de alfabetização, às vezes, não era tão bom quanto deveria ser se fossem apenas professores indígenas. Então, quando eles chegavam no ponto de cultura, para digitar eles tinham problemas, para escrever tinham problema, então a gente tinha que refazer todo um processo deles, né? Também tínhamos, inclusive, esse projeto era chamado Índios Digitais, né? Nessa época, eu até fiz uma charge, né? Mostrando um indígena mexendo e o outro quebrando o computador a porradas, porque eu via pela minha mãe. Gente, não liga! Gente, não anda! Eu falei, calma, mãe, calma. Essa coisa aqui, o tal do mouse, ela não tinha nem conectado o mouse, então não ia funcionar nunca. Eu dizia, mãe, eu não quero saber dessas coisas, você digita tudo para mim. Eu, não, tu tem que aprender. Então, assim, essa questão da ignorância digital, nós tivemos de lidar com eles com muita paciência, até por causa do próprio equipamento. Tínhamos também posse de câmeras, as primeiras câmeras digitais, né, que eram pequenas, né, equipamentos fotográficos, lógico, posteriormente câmeras filmadoras, que o ponto recebia e fazia, né, compra desse equipamento. A gente ensinava esses jovens a mexer nesse equipamento. Por quê? Porque fotografia, filmagem, audiovisuais, para nós era uma necessidade, porque aquilo poderia para eles ser lá na frente um trabalho, né? Você poderia se tornar um fotógrafo profissional. Eu falava muito para eles, gente, vocês não vão ir para o estrangeiro, para os Estados Unidos. Eu falei assim, se vocês não falarem o caingangue, escreverem o caingangue e o português. Eu falei, ninguém quer ouvir vocês falando português, porque lá eles sabem, ou inglês. Eu falei, vocês têm que falar a nossa língua. Vocês têm que preservar a nossa identidade. Porque inglês todos eles sabem falar, mas caingangue não. E se vocês perderem, o que vocês vão ensinar para os filhos de vocês? Então, todo esse processo de trabalho com eles dentro da área digital também era voltado ao fortalecimento da questão cultural. Vão levar a câmera. Não, professora, hoje eu vou com a câmera para casa lá, você vai comigo, prof, porque eu precisava orientar eles, né? Como ligava, como desligava, como usava o flash, como não usava, como reduzia a cor, a claridade, tudo. Então, eles iam. Eles tiravam foto de galinha, tiravam foto da fruta, do cachorro, da família. E, para mim, eu separava. Agora vocês vão comigo para o ponto. Vamos descarregar a máquina, vocês vão fazer tudo, isso que eu não vou fazer para vocês. Então, assim, não adianta você dar o peixe para ele, você tem que ensinar ele a pescar. Então, todo esse processo de educação dentro da área digital foi assim um processo muito marcante, porque a partir dali eles tiveram muita facilidade em adentrar as novas tecnologias, que naquela época era o Orkut, né?
Então, eles começaram a criar Orkut, claro que eles queriam que eu ensinasse isso para eles. Vocês não sabem nem digitar direito, como é que vocês querem mexer Orkut? Não, prof, eu já comecei a abrir aqui, só está faltando não sei o que lá, o e-mail. Eu falei, gente, vocês nem criaram e-mail, vocês já estão querendo criar Orkut. Então, assim, era todo um processo que a gente precisava frear eles, né? Vamos, com calma, né? Vamos primeiro criar aqui a página, vocês vão criar um e-mail, nesse e-mail vocês vão receber, né, convites e tal, tudo, para depois eles fazerem Orkut. Depois, no final do negócio, todo mundo tinha Orkut. Então, foi um momento muito importante da gente poder trazer o jovem ao conhecimento, na verdade, a diminuir a sua ignorância digital. Né? Que ele falou, as formas de falar dentro das mídias digitais, se a pessoa não souber o que é aquilo, ele não vai saber nem como procurar. Então, assim, a gente ensinar todo esse processo para eles hoje, esses grupos de jovens que trabalham com a gente, eles são grandes influenciadores. Eles têm fotografia, eles têm filmagem, eles têm postagem, quer dizer, eles utilizaram aquele recurso para se tornarem uma sociedade indígena mais completa, mais consciente, mais coerente, mais questionadora. Né? Nossos jovens se tornaram assim. A partir desse processo da gente trazer ele para esse contexto digital, que em algum momento, sabe, a nossa coordenadora disse, gente, será que isso vai funcionar? Pelo amor de Deus, os índios computadores vão quebrar tudo. Eu disse, calma, algumas coisinhas vão se perder. Eu falei, mas a gente vai acertar. Não foi fácil, né? E nós ganhamos também trabalhos com teatro, né? Muito teatro de Augusto Boal, em que uma parte desses jovens eram responsabilizados pelo registro. Quem vai fazer registro? Os que não gostavam de atuar em palco, ou na figuração, ou mesmo dos bastidores, fazendo a música, ou fazendo os equipamentos, eles faziam a filmagem. Eles filmavam, eles fotografavam, eles registravam tudo. Então, assim, eu vi o formato como cada um deles trabalhava essa questão digital, sabe? O que fotografavam, aquilo era muito próprio de cada um deles. Então, assim, para mim foi muito importante essa construção, porque hoje a gente vê que os jovens, eles utilizam as mídias digitais, o Facebook é muito utilizado pelos caingangue, um pouco menos o Instagram, pelos indígenas mesmo, né? Então, a gente vê que existem preferências em algumas áreas, né? Então, eu acho que abrir esse processo de interação é muito importante, porque toda essa informação vai chegar lá na base. Ela vai chegar dentro da base, ela vai chegar lá dentro das aldeias, ela vai mudar a condição daquele jovem, daquela criança, daquele idoso, né? Porque a gente não tinha só criança e jovem, a gente também tinha idoso. Então, vocês imaginam a gente lidar com o idoso, com o jovem já era difícil. Mas esse processo foi muito importante, e eu acho também muito importante essa questão dessa divulgação da arte através da mídia, que através dali eu via como eles fotografavam o artesanato, como eles fotografavam as pinturas, e aquilo para eles era muito importante. E a gente só podia ver essa importância através do olhar de cada um deles, né? Através dessas mídias. Então, acredito que isso é muito importante mesmo. Fantástico. Gente, o nosso tempo aqui voou. A gente tem mais aqui 5 minutos, mas antes de terminar, Ana Maria, queria fazer uma pergunta para você em relação a... A gente agora está vivendo a inteligência artificial, né, que muita gente chama até, né, Fernando, da revolução da criatividade, da criação, na verdade, porque ela vai mudar a maneira como a gente cria várias coisas. E aí, eu sempre falo, quando eu falo muito sobre inteligência artificial, tem uma preocupação, porque a inteligência artificial ela está partindo daquilo que está digitalizado, certo? E a gente tem todos esses saberes, os saberes dos povos ancestrais, nós temos, né, todo o conhecimento que existe, que é gigante, e é o conhecimento da sobrevivência do planeta, porque a gente, né, também já está aí, né, não é o futuro distópico, assim mesmo, vamos ter problema com o clima, não, já estamos tendo. E aí, Ana Maria, o que eu queria te perguntar é como que você enxerga a inteligência artificial, que é uma coisa que está sendo cada vez mais utilizada, mas ela não tem o registro de todos esses saberes, né? Como é que você enxerga? É necessário a gente alimentar a inteligência artificial, digamos assim, desses saberes? Agora mesmo, no Prêmio Jabuti, né, teve uma literatura que foi feita, né, com uma quantidade de inteligência artificial. E aí, para mim, me chamou a atenção nessa questão, e eu sempre vou consultar os mais velhos. E minha avó foi muito, eu vou dizer, cirúrgica, né? Eles nunca vão entender a essência, né?
Então, eles vão escrever algumas coisas, eles vão achar que estão colocando de uma forma futurista, mas vão ter saberes que vão ficar com a gente. Então, eles vão achar que estão avançando, até vão estar, né? Mas nós, né, e não é pretensão nem presunção, mas nós vamos ter saberes que só vai passar de mãe para filha, de avó para neta, né? A Vangri está com o filho dela ali. Vai ter saber, né, que ela só vai passar para ele. Então, assim, a inteligência artificial, ao mesmo tempo que é importante, mas para a gente é impessoal. A inteligência artificial em nenhum momento vai retratar um ritual nosso. E o ritual nosso vai ser retratado através das nossas artes. Então, uma tela minha pode até ser reproduzida, mas não vai mostrar o conteúdo que a gente vai ter deixado nos detalhes. Então, é nesse sentido que Fantástico. eu entendo que vai ser muito importante. E está avançando, parece aqueles peixinhos, né? Mas vai precisar voltar em algum momento para poder ouvir nós que somos continuidade. Então, é preocupante? Depende do ponto de vista. Eu não me preocupo hoje. Fantástico. Fernando, você quer contribuir aí alguma coisa em relação a isso da inteligência artificial, a criatividade, as artes? Não, sem dúvida, isso que a Ana Maria Cariri está falando é fundamental, porque muito embora a gente vive num universo muito de aparências, então eu vou olhar uma imagem e vai dizer, isso aqui é uma arte indígena. Não é. Isso aí o computador gerou, ele está mimetizando. É como tu está num teatro, eu estou imitando. Sabe, é até uma sensação, sabe, parece assim meio banda cover, sabe? Eu vou lá para ver um show do Queen. Cara, não é o Fred Mercury ali. Então, é legal, eu acho, mas eu nunca vou ter contato com esse universo simbólico que ele tá trazendo. Então, essa arte, aquilo que o artista expressa é o seu espírito, aquilo que tem que estar presente. Mas para estar presente tem que ter a capacidade de falar essa linguagem. Então, por exemplo, tu vê, eu aprendo e admiro a arte dos povos originários, mas eu tenho consciência de que eu posso pegar a raspinha, sentir esse sabor, mas não vou conseguir chegar na raiz disso. Isso que é o lindo, porque isso envolve todo um outro mistério que vai te dizendo, não, mas eu quero saber um pouco mais, eu quero aprender um pouquinho mais. Então, essa conexão é feita através do sentido, e o sentido é produzido pelo ser humano. A máquina ela vai mimetizar, vai imitar perfeitamente, vai ser bom quando a gente puder deixar de fazer um monte de coisa que não deveria nem estar fazendo, então que outra coisa faça, mas esse poder de manifestar o espírito e da gente saber que existe, saibam que existe esse espírito e procurem entender, procurem aprender e sentir o cheiro que tem a flor, não só como ela se parece. E é só complementar, rapidamente, é muito importante que você fale. E assim, eu só quero dizer assim, a gente vive na arte indígena, né, dentro dos espaços de galeria, né, e até no nosso meio, Tex, já existe uma apropriação da nossa cultura. E assim, são 305 etnias. E tem etnias, né, tem artistas que por já ter furado essa bolha, vão em nossos territórios, e eu falo especificamente do Nordeste, vão lá e vão lá no grafismo, vão visitar as pedras rupestres, que não sei o que, aí vem aqui nos museus, né? E a gente está questionando muito isso, e tem a questão hoje que vai ter a lei de apropriação cultural, inclusive nos nossos, né? Porque eu não posso ir lá no Quilombo, né, e ver, né, toda aquela imagem e achar que é minha, né? E nos nossos também vai precisar fazer essa decolonização, inclusive entre os nossos. E aí, recentemente, eu vi uma exposição de arte, eu falei, eu não vou brincar com a artista, que por um acaso, né, é uma artista que está lá na nossa ponta, porque se eu brincar, eu vou falar para ela, esse grafismo aqui tem um contexto, esse ali tem outro. Aquela pedra rupestre não é só um solzinho, sabe? Aquele homem grande, né, desenhado, não é só um homem grande desenhado. Aquele monte de bolinha são luas, são estações. Tem todo um grafismo que nós, povos indígenas originários do Nordeste, primeiro a gente aprendeu a escrever dessa forma.
Depois é que a gente foi para a língua portuguesa. É uma Então, forma assim, de tecnologia, né? Uma leitura, uma é tecnologia uma, que nós usamos para usar através da arte. Isso, e aí tem uma outra questão, é uma tecnologia muito avançada. Porque se você for estudar os povos originários e as pedras e essa arte do grafismo e suas linguagens, como a gente fez agora recentemente no Núcleo Tac na Racan, vem de povos muito antigos e que têm uma ideia muito avançada de futuro. Então, assim, só nós, povos originários daquele território, que ouviram os mais velhos e foram apresentados em determinados rituais, que vamos saber o contexto histórico. O restante é só solzinho, é só um grafismo ali, outro acolá. Eu tenho um grafismo que a gente coloca, que é do nosso povo cariri. São três pontas de flecha. Quer dizer, minha avó, minha mãe e eu. E a minha filha. Aí teve uma outra pessoa em algum outro momento, porque vão os não indígenas lá também, e aí até foi uma brincadeira que um parente falou. Ela virou e falou assim, eu quero tal grafismo, mas eu quero dessa forma. E o grafismo que ela queria era mulher com muitos filhos. Aí eu falei, não dá para ser 2? Não, eu quero com 10. Eu falei, então tá bom, uma mulher que está propensa a ter 10 filhos. Então, assim, saiu lá com o Orkut indígena. Então, Nesse sentido. Tava lá, tô solteira, tô facinha. Sensacional. Lamento. Tem mais Então, uma é coisa nesse que eu queria- sentido de respeito, né, aos ancestrais, à história de cada território, mas também as suas linguagens, que precisam ser respeitadas, e se não respeitar é apropriação. Seja indígena, seja negra, seja cigana, não importa, é apropriação. Tem essa questão, Cariri. Eu até estava vendo aqui, a menina foi lá, Marina Moura, eu achei tão impressionante. Ela contou para mim que estava numa competição, Game Jump Plus, grande final, sustentabilidade, jogos de sustentabilidade. É uma indígena, ela parente, eu gostei muito da história, comprou o livro, tudo, né, que eu sou escritora, ela comprou o livro e foi para essa competição, pois ela ganhou, ela escreveu de volta para mim, ela disse, gostei muito da sua história, né, e participei dessa competição, e ela me mandou, ela falou, eu ganhei os jogos, né, porque eles projetam jogos, e ela projetou dentro da questão da condição indígena um personagem indígena lutador, e ela foi para essa competição e ganhou, Marina Moura. Aí ela me falou, professora, eu estou pensando em uma inteligência artificial que possa conter todos os nossos dados e as informações relacionadas àquele povo. Ela falou assim, só que a inteligência artificial vão ser duas inteligências. Uma que nós vamos disponibilizar para os estudantes, para quem é pesquisador, e a outra inteligência artificial que vai deter apenas o conhecimento que os anciãos, que os cuyãs, os pajés podem usar. Eu fiquei pensando naquilo ao mesmo tempo que eu pensei que aquilo era algo perigoso, mas ao mesmo tempo eu pensei que aquilo era algo necessário. Que assim, a partir do momento que, como eu falei para vocês, eram 9 anciãos e hoje nós somos 4, cada um daqueles indígenas que morreu são milhares de megabytes de informação. Então, assim, quando se perder, por mais que eu tenha conseguido registrar durante 15 anos a maioria das informações, eu sei que eu perdi algumas coisas. Aliás, muitas coisas. A presença deles é necessária. Então, assim, essa inteligência artificial, nesse contexto, eu realmente achei muito importante. Como ela desenvolveu esses jogos e ela tem esse conhecimento, eu acho que o papel deles é muito importante no contexto de que nossos jovens hoje possam estar dentro de jogos, possam acessar esses jogos, se vendo nesses jogos como protagonistas, traz a eles um processo de autoafirmação muito grande e muito importante. Então, parabenizo a Marina Moura de novo pela essa vitória dela. E Fantástico. é isso aí. Gente, muito obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada para todos vocês. Obrigada, gente. Obrigado.